Vamos ver então agora, na aula de hoje, como a gente transformou esse sítio Pindorama numa das estações mais conhecidas do Brasil. Por volta de 2007, a minha avó faleceu e a gente herdou um sítio, né? E basicamente era bem isso, era bastante mato, né? A gente tinha um Fusca na época que a gente utilizava para fazer esse transporte da cidade para lá, que são 6 quilômetros de estrada de chão, né? E a gente herdou o sítio e ficou pensando o que a gente vai fazer com ele, né? Tinha alguns cultivos de flores lá, mas que estavam também abandonados há muito tempo. Pouco antes de 2007, eu tive a boa sorte, né, digamos assim, de ter contato com 3 grandes mentores, né? O Satish Kumar e a Vandana Shiva, numa viagem que eu fiz à Índia, fiquei 15 dias com eles, e depois, retornando ao Brasil, eu fiz um curso de permacultura com o João Roquette, do IPEP, né? E essas 3 pessoas aí mudaram um pouco a minha vida e conseguiram me fazer enxergar aquele sítio com outros olhos. Eu vinha do mercado corporativo, né? E na Fundação Getúlio Vargas eu ouvi isso aqui dentro de uma aula de MBA, né? Que são as 3 regras para o TBC. Aí, o que é TBC? TBC é tirar a bunda da cadeira, né? Porque a gente fica muito na teoria, principalmente a partir de 2008 para cá, com o surgimento das redes sociais. As pessoas querem muito mostrar os seus ideais ou mostrar as coisas que elas acreditam nas redes sociais, mas a maioria das pessoas não faz nada para colocar isso em prática, né? Então, o primeiro ponto é começar onde você está, né? Porque a gente fica colocando limitações. Quando eu estiver no meu sítio, ou quando eu me mudar para uma cidade, ou quando isso. Não, começa hoje onde você está. Segundo ponto é usar o que você tem. A gente tem que aprender a observar o valor das coisas que a gente já tem hoje, da nossa situação, e tentar desenvolver a nossa mudança com isso. E o terceiro ponto é fazer o que a gente pode, né? Porque muitas vezes também a gente fica querendo fazer algo muito bom e não consegue, né? Eu tive um dos meus patrões aí pela vida, falava que o bom é inimigo do ótimo. A gente fica tentando fazer o ótimo e não faz o bom, né? Ou a gente, quando eu puder fazer o ótimo, eu vou fazer. Não, faz o bom por enquanto, né? Então a gente tentou implementar isso aqui desde o início lá no projeto do Instituto Pindorama. É uma área grande, são 48 hectares de Mata Atlântica, né? Tem áreas que são de pasto e áreas que são de floresta nativa. O que a gente herdou lá de construção, né? Tinha uma casa de pau a pique que estava em ruínas. Aqui foi quando a gente desmanchou o telhado dela, porque o telhado, aquele telhado de telha cerâmica, feito na coxa de escravo, ele estava caindo, né? Então a gente encontrou a casa nesse estado. Tinha uma soqueira de bambu, aliás, mais de uma e bem grandes, né, que o meu avô plantou. Essa soqueira tem 35 anos aproximadamente, de Dendrocalamus giganteus, né? Então é uma das coisas, comece com o que você tem, né? A gente viu, beleza, temos bambu, né? O que mais que a gente tem no sítio? Pô, tem 300 pés de caqui, maravilha. O que dá para fazer com o caqui? A gente já tinha feito algumas experiências com meu pai de desidratador solar. O caqui seco no desidratador solar, não só ele perde a cica, mas ele se transforma num fruto seco com um gosto parecido com damasco. Então é uma coisa que a gente conseguiu agregar um valor a uma fruta. Porque se você vende a caixa de caqui, você consegue um valor muito baixo. Mas se você agrega valor desidratando essa fruta, a gente conseguiu um valor 10 vezes maior pela caixa de caqui. Outra coisa também é o physalis, né? Ele é típico da Mata Atlântica. A gente comprou algumas sementes de uma espécie melhorada, mais doce, que é o Physalis angulata. Plantamos bastante no sítio. É uma planta que dá semente, a produção ela leva 4 meses. Então é uma coisa que você consegue também colocar no mercado rápido. Tem um valor muito alto de mercado. O pessoal usa muito para fazer buffet, fazer doces, comidas gourmet, né? E a gente já tinha o Physalis lá. Só que era um Physalis um pouco azedo. A gente então introduziu sementes melhoradas, né? Outra coisa também na época que me chamou muita atenção era o blueberry, porque a terra tinha muita samambaia. Samambaia é a indicação de solo ácido, presença de alumínio, né? Realmente a gente fez o teste de pH lá, o pH estava em torno de 4,5.
E o mirtilo, por incrível que pareça, ele gosta de solo ácido. Então eu falei, pô, não vou ficar brigando com a terra, né? Ao invés de tentar jogar toneladas de calcário na terra para subir o pH dela, eu vou trabalhar com alguma coisa que gosta de solo ácido. Então a gente introduziu o blueberry ou mirtilo lá, que na época estava com um preço de mercado de mais ou menos R$80 o quilo. Então a gente tentou começar com o que a gente tinha, né, que era um solo ácido, com o physalis, com o caqui, e introduzindo o blueberry. Eu tinha feito uma aposentadoria privada, que era um dos benefícios que a gente tinha na IBM, e na época eu perdi 30% do valor dessa aposentadoria, porque eu saquei ela antes de completar os 50 anos, que era a data de aposentadoria, né, e investi tudo para fazer a primeira casa lá do Pindorama, né. Depois disso a gente conseguiu, pesquisando na internet, o Pindorama, ele já, a gente institucionalizou ele como uma associação sem fins lucrativos, e aí já no próximo ano a gente conseguiu acessar um edital da FAPERJ, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, de inovação tecnológica. A gente enviou um projeto de construção com um bambu gigante e do desenvolvimento de uma câmara de secagem e tratamento desse bambu, né? Então aqui já é esse experimento feito com o fomento da FAPERJ. Na época o incentivo foi de R$35 mil a fundo perdido, ou seja, você não tem que devolver esse dinheiro, só prestar conta do uso do dinheiro. Aqui no caso já os 2 galpões prontos, e como a gente percebeu que o bambu gigante, né, ele dava para construir, era um material bom, já iniciamos esse estudo com a FAPERJ, logo de cara a gente começou a investir pesado no Google. Eu sou analista de sistemas, então eu tive uma certa facilidade de fazer um site rapidinho lá para o Pindorama e anunciar um curso de construção com bambu, que foi com o engenheiro Bruno Salles, foi o primeiro curso do Instituto Pindorama, né, ensinando o manejo do bambu, o tratamento e tudo mais. Só que aí, todo aquele galpão, tudo isso, 2011 a gente teve aquela chuva, né, que acho que todo mundo acabou vendo na TV, né, foram 2.500 deslizamentos de terra, isso próximos a populações. Outros deslizamentos que ocorreram em áreas remotas, eles nem contabilizaram, né, e pra gente ele acertou em cheio lá, rasgou o sítio no meio, foi totalmente devastado, caíram florestas inteiras, escorregaram montanha abaixo. Nisso o galpão foi também. E aí na época bateu então aquele sentimento de impotência, né? Caramba, o que a gente faz agora, né? Perdemos a marcenaria, como que a gente recomeça? Graças a Deus a gente não perdeu a casa sede. E aí tinham falado pra gente do Woofing, né? Que é um site onde você pode cadastrar a sua propriedade rural para receber voluntários. Esses voluntários eles trocam 4 horas de trabalho por dia em troca de alimentação e hospedagem. Então a gente cadastrou o Pindorama no Woofing e começamos a receber aí os primeiros voluntários para ajudar nessa reconstrução do Instituto. Né? Vieram pessoas de toda parte do mundo, literalmente a gente viu lá de todos os continentes. Nós recebemos pessoas da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, da América do Norte, né? Muitas pessoas mesmo. E esses voluntários foram fundamentais para a gente conseguir iniciar o primeiro projeto, que era a reconstrução da casa de pau a pique. Então aqui a gente já fez o ripamento, estava colocando a manta térmica, ripas de bambu em cima, e aí aqui já começando a construção. Essa aqui é minha tia, ela tem 78 anos hoje, também foi uma das herdeiras lá do sítio, né? Ela cresceu nessa casa, a gente justamente trouxe para mostrar para ela a reforma que a gente estava fazendo na casa. Foi a casa onde meu pai nasceu e ela foi criada também nessa casa. Aqui a nossa equipe, né? O Cirlei e o Léo, eles trabalham lá na região. Trabalharam com meu avô, o pai do Cirlei trabalhou com meu avô. Aqui uma foto de uma outra casinha antiga também que a gente restaurou. E aqui já fotos das construções novas que a gente foi fazendo já com a receita proveniente dos cursos. Aqui, por exemplo, mosaicos, a gente fez também alguns cursos de mosaico com algumas artistas, como a Maria Alejandra, que fez esses dois aqui, a Mariana lá do El Nagual também ajudou a fazer esses mosaicos aqui em curso. E aqui a última construção que a gente fez, que foi uma casa de 2 andares
toda com tijolos de solo-cimento. Nós fizemos os 11 mil tijolos que foram necessários para construir essa casa e o telhado dela todo de bambu, né? E, em paralelo a isso, a gente fez a chamada para começar a cooperativa do bambu. Nesse momento, o Pindorama já estava com um nome muito reconhecido no meio de permacultura. A gente fez a chamada, aproveitando uma oportunidade de uma pessoa que estava se desfazendo de máquinas para processar bambu laminado. A gente conseguiu adquirir essas máquinas, juntamos 20 pessoas, né, e colocamos ela numa marcenaria que a gente alugou. E aí, cada vez mais, fomos tendo procura pelos cursos do Instituto Pindorama, né? Esse aqui é o curso de permacultura que a gente faz, são 10 dias. O curso sempre tá cheio, mais ou menos 35, 40 pessoas cada turma, né? É um orgulho nosso de estar conseguindo disseminar esse movimento da permacultura aqui não só no estado do Rio como no Brasil. No PDC a gente já teve pessoas literalmente do ponto mais ao sul do país até o ponto mais ao norte, ali perto do Acre, e por aí vai. As turmas são muito heterogêneas, pessoas de todos os estados, né? Aqui também fotos do curso, as construções, os mutirões, né, que ajudam também. Esses mutirões acabam ajudando o proprietário da terra a conseguir ir fazendo as benfeitorias aos poucos, né, com os materiais do próprio local, bambu, terra, pedra, garrafas velhas. Aqui a ajuda dos voluntários, isso aqui num mutirão de shiitake, para a produção de shiitake, né? Então, eu queria resumir aqui um pouquinho o que eu acho que foi a fórmula do nosso sucesso, né? Primeiro, um curso inovador, né? Na época em que a gente ofereceu o curso de manejo e tratamento do bambu, tinham poucas pessoas no Brasil oferecendo esse tipo de curso. E a gente conseguiu formatar esse curso com uma qualidade didática muito boa, né? O segundo ponto, que eu acredito que também foi um ponto que fez o Pindorama deslanchar, foi a proximidade com a capital, né? A gente está a 160 quilômetros do Rio de Janeiro, né? E eu acredito que muitos de vocês que têm terras paradas estão próximos a grandes centros e essa proximidade ela é muito benéfica. O outro ponto foi a gente ver logo de cara que a gente tinha que agregar valor às coisas que a gente já tinha lá. Então, no caso das frutas que tinham na propriedade já, a gente fez poda, adubação, tudo para as fruteiras voltarem a produzir mais, mas ao invés de vender a fruta in natura, a gente preferiu processar através do processo de desidratação. Outro ponto importante para a gente foi o marketing agressivo, né? Quando a gente começou em 2009, 2010, o marketing digital já estava bem estabelecido no mercado, né? E pelo meu conhecimento, tanto em marketing quanto análise de sistemas, eu consegui usar com bom desempenho as ferramentas do Google no início. A gente nem tinha Facebook no início, né? Então era mais Google. A gente conseguia promover os cursos e trazer as pessoas, né? Um ponto importantíssimo, que eu acho que isso aqui é chave, foi o voluntariado de alta rotatividade, né? Ou seja, a gente captava voluntários, né, pelo site do Woofing, tem também o site do Worldpackers, que é um parceiro nosso, e a gente colocava esses voluntários com um prazo que eles ficassem no sítio de 2 a 3 semanas no máximo, porque assim a gente tinha uma rotatividade grande. Essas pessoas que vinham para voluntariar eram pessoas muito participativas no meio de permacultura. Então isso gerou uma propaganda boca a boca muito grande do Instituto. Eu acho que até o impacto dessa propaganda boca a boca dos voluntários que iam para lá, conheciam o espaço, se encantavam pelo projeto, se encantavam pela permacultura, pelas práticas de meditação e de alimentação que a gente promove no local. Então essas pessoas, elas viravam promotoras do Instituto. Falavam nas suas universidades, falavam nas suas cidades. Essa propaganda boca a boca foi fundamental. Então isso aqui eu acho que é uma estratégia muito importante para você adotar no seu sítio. A chamada de voluntários e que esses voluntários virem promotores, eles passem a divulgar a sua propriedade para futuros alunos e futuros voluntários, né? A parceria com as universidades e órgãos locais também foi de muita importância, pelo mesmo motivo. Dentro das universidades, a gente falava sobre os nossos cursos, só tinha 2 no início, construção com bambu e design de interiores com bambu. Então a gente ia faculdade de design de produtos, faculdade de design de interiores, arquitetura. Tentava mostrar para as pessoas
que o Pindorama existia e que os alunos poderiam encontrar ali cursos interessantes, né? E outra coisa, a captação de recursos através de editais. Então você que tem um sítio, existem formas de você conseguir captar recursos como produtor rural, mas também existem formas, se você institucionalizar a sua propriedade, né, transformá-la sede de uma organização sem fins lucrativos. Algumas lições que a gente aprendeu, né, durante esse processo de transformar esse sítio abandonado numa das maiores estações de permacultura do Brasil. Planejamento adequado reduz perdas, né? Pela minha inexperiência, né, de ser uma pessoa urbana, apesar de ter frequentado o sítio desde a minha infância, não era o local que eu cresci, a gente chega tentando implementar várias coisas, abrindo várias frentes ao mesmo tempo, e nisso a metodologia de permacultura me ajudou bastante, porque no início eu cometi muitos equívocos que custaram caro, né? Cuidado com o endividamento, né? Quando a gente se planeja para fazer essa transição para um sítio, geralmente os sítios eles têm pouca estrutura, às vezes você tem que fazer estrutura de elétrica, ver a questão de internet, telefonia, acertar a estrada. Então isso tudo tem que ser sendo feito com muito pé no chão, cuidado com a parcela de dinheiro, se você tem uma reserva, de como que você vai investir isso no sítio, para não colocar tudo de uma vez só e depois ficar sem fôlego para você conseguir tocar o seu projeto. Soluções pequenas e lentas é um dos princípios de design da permacultura, né? Então fazer esse planejamento, observar, tomar muito cuidado com como você vai desenvolvendo a sua ocupação do sítio, né? Gestão de voluntários, né? Lidar com o ser humano é difícil. Durante esse período que a gente recebeu voluntários com muita frequência, nem tudo foram flores, fizemos muitas amizades, né? Pessoas que até hoje a gente mantém amizade, se comunica e tudo mais, mas você tem que estar preparado e tem que estar empoderado com técnicas de gestão de conflitos, comunicação não violenta, todo esse tipo de ferramenta que você pode ter para gerenciar as pessoas, né? E uma expansão orgânica, fazer um crescimento lento desse processo, com o pé no chão e com fôlego, né? Você vai crescendo devagar, mas olhando a sua meta à frente. Se parar para pensar que de 2009 até hoje, né, 2017, a gente conseguiu transformar esse sítio abandonado numa estação de permacultura reconhecida internacionalmente, a gente vê que isso não é uma coisa impossível de se fazer.